Bom, essa é a continuação da nossa aula sobre Rousseau. Nós estávamos falando na parte 1, né, da aula sobre Rousseau. A gente terminou falando sobre a propriedade privada, a John Locke defendendo a propriedade privada como um direito natural do homem e o Rousseau dizendo que a propriedade privada é um problema, ela é justamente um problema, ela não é um direito natural, pelo contrário, ela é fruto das desavenças, ela aprofunda as desigualdades. Então, voltando aqui para o nosso PowerPoint, vamos voltar aqui para os conceitos principais em relação a Rousseau, as grandes novidades da filosofia política de Rousseau. Bom, ele vai dizer que o homem, qual é a principal característica do homem, né? Isso até, a gente pode incluir isso na natureza humana, né? Qual é a grande característica da natureza humana? E a palavra liberdade é fundamental na filosofia de Rousseau. Liberdade é a palavra-chave, tá? Para ele. Não é à toa que ele influenciou grandes revoluções e dizem que ele é um precursor do romantismo. Então a ideia da liberdade é uma ideia muito cara, né, à filosofia política de Rousseau. Então ele diz que quando o homem renuncia à liberdade, ele renuncia à própria qualidade que o define como humano. Então a principal característica humana, o que é inerente ao homem, é a liberdade. Então dizem que ele é um grande filósofo, político em relação à natureza. O que isso significa? Lembram quando eu falei no início da nossa aula que a estado de natureza para Rousseau, o homem, nós, né, os bons selvagens, né, o bom selvagem, ele não estaria não faria guerra, não é mal por natureza, nem sequer ainda seria uma espécie de ser racional. Estaríamos preocupados apenas com o que a natureza pode nos fornecer. Rousseau também é um romântico por isso, né? Ele dá uma importância muito forte para a natureza. E ele diz que o homem na natureza ele é livre e que ele só estaria preocupado com o que a própria natureza poderia oferecer. A nossa grande característica seria a busca pela própria natureza. Então, muitas vezes, quando Rousseau, ao longo da obra, fala seus ideais, ele fala que o homem precisa retornar à natureza. Nós precisaríamos retornar à natureza. Buscar ele fala essa expressão de felicidade original, a gente deveria voltar a tentar se comportar como bom selvagem inocente. Então, vamos lá, vamos continuar aqui. Eu coloquei uma passagem aqui, eu vou ler um pedaço muito pequeno para vocês, porque ela é muito bonita, que está no livro do Rousseau, não está no Contrato Social, está em outra obra chamada Discurso sobre a Origem da Desigualdade. Reparem, a desigualdade é um tema muito importante na filosofia política de Rousseau, é uma grande preocupação dele, né? Então eu vou ler um pedacinho. Enquanto os homens se contentaram com suas cabanas rústicas, enquanto se limitaram a costurar com espinhos ou cerdas suas próprias roupas, enfeitar-se de plumas e conchas, pintar o corpo com cores, cortar pedras agudas. Em uma palavra, enquanto os homens só se dedicavam à obra que um único homem podia criar, e às artes que não solicitavam o concurso de várias mãos, ou seja, várias pessoas trabalhando, viveram livres. Viveram tão livres, sadios, bons e felizes quanto poderiam ser por natureza, e continuaram a gozar entre si das doçuras de um comércio independente. Mas, reparem, desde o instante em que o homem sentiu necessidade do socorro de outro, ou seja, quando o homem começou a precisar de outro, desde que percebeu ser útil a um só contar com provisões para dois, desapareceu a igualdade. Introduziu-se a propriedade, o trabalho tornou-se necessário e as vastas florestas transformaram-se em campos aprazíveis que se impôs regar com suor de homens e nos quais logo se viu a escravidão e a miséria crescendo. Então, reparem, aqui a gente falou na parte 1 do nosso vídeo, né? A questão da propriedade privada e o surgimento do trabalho. Essa espécie de problemática, né? Porque o Rousseau vai trazer pra gente quando ele fala sobre quando a propriedade surge, aí isso cria um link muito forte com o que eu falei no início da aula, né? O homem é bom por natureza, a sociedade é que o corrompe. Não é que a sociedade nos corrompa na nossa natureza, é que quando a gente olha, nós éramos os bons selvagens e a gente começa a se unir, ainda no estado de natureza, a gente começa a se unir, a trabalhar junto, cria-se a propriedade privada, a gente começa a trabalhar. E aí é que começa a criar essa espécie de razão humana, a ser forjada essa outra natureza humana, essa maneira de se comportar. E é assim que a sociedade civil vai se forjando, vai se construindo.
Quando a gente olha para outro homem no estado de natureza, nós nos reconhecemos como humanos, nossa racionalidade é compartilhada, a gente começa a trabalhar, surge a propriedade privada, surgem os nossos problemas de convivência na sociedade civil. Então ele vai dizer, é aí que surge o problema. Reparem por que a gente diz que ele é um contratualista, né? Porque ele fala do estado de natureza e ele traça essa passagem para um estado civil. Ele traça essa passagem. E é interessante também a gente retomar. Bom, retomando, desculpem esse corte, vocês devem estar se questionando, né, qual é o que a gente deve aprender sobre Rousseau, o que pode cair no Enem. E toda vez que a gente estiver estudando filosofia política, vamos começar a gente precisa se basear naqueles pilares que eu falei na nossa parte 1 desse vídeo sobre Rousseau. Né? Olha para o filósofo e pensa como é a natureza humana para ele, o homem é mau, o homem é bom, como é o estado de natureza para ele. Ele é um contratualista, ele fala sobre o estado de natureza em uma passagem para uma sociedade civil, para a figura do Estado, com E maiúsculo. Como seria a forma de governo dele, se eu ainda não falei sobre Rousseau, como seria a forma de governo, ele acredita em direitos naturais. Sobre Rousseau é importante também frisar isso, né, antes de finalizar a nossa aula, finalizar que ele fala sobre uma figura de democracia participativa. Então, outra diferença a gente tem, por exemplo, com Thomas Hobbes, quando o Hobbes fala que o Hobbes é um absolutista, ele fala do grande Leviatã, o Locke fala sobre um rei, uma sociedade civil. Rousseau ele vai traçar uma espécie de democracia participativa. É muito interessante também que Rousseau ele decide que eu vou ler para vocês um trechinho de uma parte muito interessante onde ele fala sobre como seria a forma de governo ideal. Bom, a forma ideal de governo para Rousseau seria uma democracia participativa, porque a gente precisa lembrar que para ele a liberdade é uma figura-chave, uma figura central na filosofia. A desigualdade também, então a desigualdade como um problema, é claro. Então, para quem se preocupa com a igualdade e com a liberdade, ele pensa que toda vez que ele tem uma frase famosa, né? O homem é livre, mas a sociedade o corrompe. Mas tem outra muito famosa, que é o homem é livre, mas em todas as partes há ferros, grilhões que o acorrenta. O que ele quer dizer com isso, né? Nós somos livres, mas estamos aprisionados. E ele está falando que nós somos sempre aprisionados por uma figura hierárquica que nos subordina. Então, ele é contra a figura de um rei, sabe? Como o Locke fala, como o Thomas Hobbes fala. Então, para ele, a figura da democracia seria a ideia de um governo democrático, e democrático de maneira participativa, seria o ideal, porque sim, porque nós precisamos estar em igualdade. A desigualdade é um problema para Rousseau e ter respeitado a nossa liberdade. Então, ele vai discordar muito fortemente das formas de governo que sujeitam os homens a uma subordinação hierárquica. Então, a melhor forma que ele enxerga é a democracia participativa. E é óbvio que ele mesmo sabe que não é possível, dependendo do tamanho da população de um estado, é muito mais difícil ter uma democracia participativa. Ele está olhando, obviamente, o modelo grego, né, que vocês sabem que na Grécia havia democracia participativa. Então, a grande questão... Então, o que eu acho que vocês precisam saber sobre Rousseau, tá? Usando aqueles parâmetros da filosofia política, como ele entende a natureza do homem, a questão do bom selvagem, que ele é um contratualista, que ele é contra a propriedade privada, que ele está preocupado especialmente com a liberdade e com a igualdade. Então, eu sei que para vocês parece muito óbvio repetir essas palavras em conjunto, liberdade e igualdade, mas aí pensem no oposto. Ele está preocupado com o homem aprisionado, que é o contrário de liberdade, aprisionado pelo quê? Né, pelas desigualdades, e essa desigualdade também seria causada por uma figura hierárquica superior. Então a monarquia absolutista está fora de cogitação, a ideia de liberdade e a ideia de igualdade. Então ele está preocupado com as desigualdades geradas pelo estado civil, pela sociedade civil, quando a gente sai do estado de natureza. Ele está preocupado com as desigualdades, porque ao contrário, não sei se vocês lembram, eu falei isso no início da aula, ao contrário das desigualdades naturais do homem, que nós temos já um mais alto, outro é mais baixo, um tem mais habilidade para isso, outro para aquilo, essas desigualdades são normais, ele vai falar que as desigualdades nocivas são as desigualdades do estado civil.
Então a gente tem esses níveis para vocês entenderem, esses parâmetros para vocês entenderem a filosofia política de acordo com os filósofos, né? Vamos pensar no estado de natureza, no tipo de governo, que no caso do Rousseau é uma democracia participativa, com os conceitos principais, a crítica à propriedade privada ou não, no caso de Rousseau ele é contra a propriedade privada, tá bom? Qualquer dúvida vocês podem me procurar, o nosso PowerPoint tem tudo isso que eu falei, tá no Moodle, tá bom? Beijo para vocês.